Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Marcelão. Graça e paz para você também que está nos ouvindo aí pelo canal da Sal da Terra Caraíba no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um domingo. E nesse friozinho gostoso, né? Todo mundo de blusa. Amém. Vamos ficar de pé. Você que está aí nos assistindo, compartilhe esse link, chame toda a sua casa aí para poder assistir junto contigo esse culto. Nos alegramos de estar aqui mais um domingo. Pai, muito obrigado por mais um domingo, porque temos muitos e muitos motivos para agradecer, Deus. O fato de estarmos aqui respirando, Deus, temos o privilégio de podermos estar aqui, Pai. Esse é um grande motivo já para te agradecermos, Deus. Então, faça-se presente nesse lugar, Deus. Nos encontre aqui, Pai, para que possamos proclamar o Teu nome, honrar o Teu nome, através desses louvores, dessa palavra. Então, que o Teu fluir, o Teu Espírito Santo esteja no nosso meio. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor é por nós. Amém. Vamos cantar isso juntos? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. No tempo da seca, Ele é quem nos guia. Vamos cantar isso juntos. E Ele me guia na direção das águas bem tranquilas, mesmo que o mundo esteja em ondas agitadas. Só Ele conhece o caminho dessas águas. Ele revela para o seu povo. Então vivemos um livramento de Deus e recebemos um livramento de Deus e caminhamos no livramento de Deus. E Deus é por nós. E Deus é por nós. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos o mal e viveremos um livramento. E Deus é por nós. E Deus é por nós. E quem será contra nós? Se não há força igual, nem no céu, nem na terra, nem debaixo dessa terra, que possa dizer não, se o nosso Deus nos disse sim. Vamos declarar isso juntos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É isso que a palavra dele nos diz. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. No tempo da seca, Ele é quem nos guia. Obrigado por isso, Deus. Ele nos guia na direção das águas bem tranquilas, mesmo que o mundo esteja em ondas agitadas. Só Ele conhece o caminho dessas águas. Ele revela para o seu povo. Então vivemos um livramento de Deus e caminhamos no livramento de Deus. Então vivemos
que o nosso Deus nos diz sim. Amém. Obrigado, Pai, que quando o Senhor fala, acontece. O Senhor não é homem para mentir. A sua palavra, Deus, é sobre todos. Obrigado por isso, Deus. O Senhor é por nós. Deus, e bem dizer, Pai, o seu ousado amor, o sacrifício do seu Filho Jesus em nosso favor, Deus. Obrigado por isso, Pai. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom. Quantos podem cantar isso? Oh, impressionante. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, de Deus. Sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz
venceu, mesmo assim se entregou. Pelo seu infinito amor, Pai, nós te agradecemos nessa manhã, nesse dia. Bendito é o Senhor, Pai, vem sobre nós, enche-nos com teu Espírito Santo, Deus, até transbordarmos, Pai. Fala com cada um aqui, Deus, que ninguém saia daqui sem entender sobre esse seu infinito amor, que entregou seu único Filho em nosso favor, Pai. Obrigado por isso, Deus. Obrigado, Pai. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és, todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Me conforta, sei que és o meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão fôlego que tenho, eu cantarei a bondade do nosso Deus. Vamos cantar isso juntos. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego eu cantarei a bondade do nosso Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade nos seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade nos seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom,
Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade nos seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor, me seguirá. Tua bondade nos seguirá, Senhor. A bondade nos seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade nos seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, sim, tu és Senhor. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Vamos cantar isso juntos. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, Pai, o Senhor é bom, o Seu amor dura para sempre. Vamos declarar isso juntos. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos.
Jesus, grandioso és, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Escuta isso juntos. Alegria de toda a terra, é o Senhor em quem nós temos, em que nos ajuda, por isso diante dele queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, e só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, escuta isso juntos. É o Senhor e muito digno. A cidade. Alegria de toda grande é o Senhor em quem nos que nos ajuda contra o Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, e só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu, Senhor grandioso. Queremos o teu nome engrandecer Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Em uma só voz, vamos declarar isso juntos. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Podemos aplaudir o nosso Deus, amém? Que é digno de receber toda honra, glória, todo louvor. Seja agradecido, Pai. Amém. Aproveitar aqui que o pastor Ricardo está se organizando, queria, antes de orar por ele, perguntar quem nos visita nessa manhã aqui pela primeira vez. Levanta sua mão aqui, que a gente quer, segunda vez, que a gente quer te dar um abraço, dizer que vocês são muito bem-vindos, te deixar uma lembrança, e dizer que domingo que vem nós estamos aqui de novo, viu? Para vocês voltarem, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de louvor incrível, maravilhoso na tua presença e abençoar aqui também a vida do pastor Ricardo, Pai. Para que seja a tua boca falando, entregue essa palavra para a tua igreja e que alcance os nossos corações, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. 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 Manhã gostosa, né? Já começou um frizinho, já dá para tirar uma blusa de frio do guarda-roupa, uma chuva gostosa. E interessante, quando me convidaram para estar trazendo a palavra, eu gosto sempre de trazer temas atuais, principalmente daquilo que a gente está enfrentando no dia a dia, né? E eu brinquei com o Arthur, eu falei assim, o tema vai ser a resiliência cristã, parte 2, porque há uns tempos atrás eu estive falando sobre esse tema de resiliência cristã. E parece que o dia a dia vai, né, assim, deixando a gente bem apto a esse tema, né, porque é um tema assim, que traduz muito o desafio do dia a dia. Essa semana mesmo nós estávamos conversando lá na missão, assim, da gente buscar revelação, entendimento de Deus e sabedoria, porque às vezes você vai tendo algumas vitórias e de repente vem uns intempéries, umas coisas assim que você não sabe de onde surgiu aquela demanda, né? Uma coisa assim muito adversa, muito intempestiva, te pega você de surpresa. Então eu queria continuar. Resiliência cristã, parte 2. Mas para usar esse tema, eu vou falar de um outro episódio na Bíblia, certo? Para a gente debater isso. Da outra vez que eu falei sobre Paulo. Paulo estava preso, lembra disso? Lá na igreja, ele estava preso em Roma, escrevendo a igreja de Filipos. Eu tratei sobre essa questão de resiliência. E naquela época da carta, eu levantei até 3 princípios que tinham a ver com a situação de Paulo ali. O primeiro princípio era ter uma fé inabalável em Deus. O segundo era crescer no conhecimento do amor de Deus. E o terceiro é ser uma nova criatura em Deus. Eu vou continuar um pouquinho sobre esse tema. Eu vou estar trabalhando com vocês mais alguns princípios da nossa resiliência cristã. Mas antes da gente entrar propriamente lá no texto de Gênesis, eu vou citar um livro que eu tive lendo, né, uns tempos atrás, e que tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui. O autor, todo mundo conhece, ele é um palestrante muito conceituado nos Estados Unidos, alta patente aí nessa área de coaching, tudo, né, que é Shawn Achor, né, que ele fez aquele, todo mundo sabe, o jeito Harvard de ser feliz. É um livro muito conhecido, já tem palestra, até cursos sobre isso, até faculdades sobre isso aí. E
assim, bem rapidamente, lá no livro dele, eu destaquei uma coisa interessante, né? Ele fala que diante de uma derrota, ou de um infortúnio, ou de uma crise qualquer, o nosso cérebro mapeia 3 diferentes caminhos para sair daquela situação adversa, segundo Sean, né? Ele afirma que existem, então, 3 mapas mentais. O primeiro é o neutro. A pessoa, no momento, o primeiro desse, que é o neutro, ele fala que é aquele que orbita meramente ao redor da pessoa no momento que ela está enfrentando aquela dificuldade. Então, esse evento, o neutro, ele não provoca nenhuma mudança de atitude ou de comportamento da pessoa em relação àquela adversidade. Fica neutro. Não vai nem para lá, nem para cá, não aprende nada, fica de onde ela está. Entendeu? Ela não acrescenta nada nisso. O segundo, ele fala que o segundo mapa lá é o mapa negativo. Esse, só o próprio nome já fala, né? O segundo lá é mapa negativo, mapa mental, que no evento, após a pessoa sofrer uma adversidade, uma intempérie ali, o evento leva a pessoa a uma direção, presta atenção nisso, onde as consequências são ainda mais negativas. Ou seja, o indivíduo sai de um estado tal e vai para uma situação pior do que ele estava. Esse é o negativo. Ele fica pior do ponto que ele estava. Mas aí ele cita o terceiro, ele fala que é o terceiro caminho. Eu já achei bom nesse tema, né? Terceiro caminho. E aí, nesse terceiro caminho, ele fala que é o seguinte: uma pessoa, quando sofre uma adversidade, presta atenção nisso. Nós vamos aprender muito com isso. O terceiro caminho é aquele quando a pessoa sofre uma adversidade, ele fala que ela vai por um ponto onde a pessoa se torna uma pessoa mais capaz, segura, e consegue ter melhores habilidades para vencer as suas tribulações antes da sua queda. Ou seja, uma adversidade pode te tornar uma pessoa melhor. Amém? Você crê nisso? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis 21. Gênesis 21, 8. A partir do versículo 8. Perdão, 21. 21. A partir do versículo 8. 21, 8. Certo? O menino cresceu e foi desmamado. No dia que Isaac foi desmamado, Abraão teve uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu, que é Ismael. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também o filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar, e, tendo colocado nos ombros dela, despediu com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Betseba, que é Parã, viu? Mesma coisa. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi se sentar perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentado ali, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino,
E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar e foi lá onde você o deixou. Levante o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu. Ele viveu no deserto e se tornou um flecheiro. Vivia no deserto de Parã. E a sua mãe conseguiu uma mulher da terra do Egito. Aleluia. Querido, nesse episódio aqui de Agar, ela tem algo assim muito parecido com o que a gente viu ali com Paulo, né? Quando eu falei da questão daquela carta que ele tinha feito à igreja de Filipos. Mas aqui a gente percebe que tanto Agar quanto Paulo, né, tiveram uma grande adversidade na vida. Mas a gente, nesse caso específico, a gente vê que através de uma intervenção divina, Deus traz um livramento na vida dessa mulher. Agar encontrou o terceiro caminho, que eu havia citado lá do livro de Shawn, que levou ela a uma condição melhor, mais fortalecida do que antes desse evento negativo dela. De acordo com esse texto aqui de Gênesis, eu quero então extrair presta atenção. Anota, 3 princípios aqui, né? 3 princípios aqui que vai nos auxiliar a encontrar oportunidades diante de uma adversidade. Você crê nisso? Tá? Nós vamos encontrar oportunidade em meio a uma adversidade. O primeiro princípio aqui, que eu falo desse texto, é ter uma visão espiritual. Ou seja, buscar discernimento diante de uma circunstância vivenciada. Vamos lá, versículo 19. Diz: então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, acha que às vezes resolver uma situação é mudar de lugar, de emprego, não é verdade? Então, assim, e acha que com isso está resolvendo a situação ali. Mas aqui, o que a gente percebe é uma situação muito diferente. Eu vou explicar para vocês por quê. Um dos diretores do Café Torá, que é um site de Israel, ele fez um artigo sobre esse deserto do Parã, certo? Que é o de Betseba lá. O deserto de Parã que nós estamos falando aqui. Ele fez um artigo, e ele fala lá no seu artigo o seguinte: pessoalmente eu já estive no deserto de Parã. Todas as vezes que eu viajo em direção ao sul, a caminho de Eliate, sempre me deparo com esse lugar e fico impactado com ele. Nunca compreendi por quê, mas agora eu entendo, parece entender os motivos que isso, né, começa a entender os motivos disso. Em uma pesquisa geológica, ele fala lá, realizada então no deserto de Parã, foi constatado, presta atenção nisso, foi constatado que esse lugar é uma verdadeira relíquia geológica. Uma relíquia geológica. E por quê? Porque os estudos revelaram que o deserto de Parã, pasme, não mudou e nem muda há 10 milhões de anos. 10 milhões de anos. Está igual. O mesmo lugar. O mesmo deserto. E ele fala que isso aí, olha, isso quer dizer que esse lugar é o mesmo hoje de que quando estava lá o povo de Israel andando 40 anos. Vocês entenderam isso? Não mudou. E, cara, por que você está falando isso? Deixa o Espírito de Deus falar conosco, meu amado. Eu posso te afirmar que esse poço que Agar viu já estava lá há muito tempo.
Deus não fez algo sobrenatural. Falou assim, agora eu vou colocar um poço, uma fonte na frente dela. Não! Já estava lá. O poço de água já existia. Mas algo estava impedindo Agar de ver aquele poço diante dela, bem à sua frente. Amado, o que estava impedindo dessa mulher ver aquele poço que estava então na frente dela, bem de frente do seu nariz? Ela não tinha nenhuma deficiência visual. Não. Mas, no entanto, ela estava cega de entendimento. Por quê? Qual que seria o fato que cegou essa mulher? Às vezes eu fico pensando, será que ela estava ressentida ou amargurada com as pessoas que levaram ela para aquele lugar? A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 4, que o Deus desse século cegou o nosso entendimento. E sabe para quê? Para não vermos a luz do Evangelho de Cristo. O inimigo, meu irmão, ele quer que o seu olhar, ele quer fixar o nosso olhar naquilo que é terreno e transitório, e não naquilo que é espiritual e eterno. Porque ele sabe que quando faz isso, quando a gente foca nas coisas terrenas, a gente começa a ficar frustrada e decepcionada diante das adversidades e tribulações. Ele sabe disso. Vou dar um exemplo. Veja o exemplo de Pedro, quando ele andou sobre as águas. A Bíblia relata que no momento que ele repara, vai lá em Mateus 14, 30 e vê o que eu estou falando. A Bíblia fala que quando ele olha, quando ele observa, quando ele começa a reparar no vento, ele afunda. Ele começa a submergir nas águas. Foi ou não foi? Foi quando ele então suplica por Jesus e ele então é salvo. Para que a gente não afunde diante das adversidades, eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 4. Eu quero te dar uma promessa hoje, para que você possa seguir esse mesmo conselho de Paulo à igreja de Corinto, que fala o seguinte, 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimemos, embora estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, conclusão, fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A mudança de lugar, ao que muitos acham, não traria livramento a Agar. Ao contrário, a solução estava bem diante dos seus olhos, bem à sua frente. O encontro dela com Deus que foi marcante, porque a partir daquele momento, tanto ela quanto Ismael se tornaram pessoas o quê? Livres. Elas não eram agora mais escravas. Abraão tinha libertado aquela mulher. Eu acho que agora ela começou a entender a dimensão das coisas. Eu acho que do momento que ela encontra com Deus, fala assim, opa, caiu minha ficha. Aí ela começa a, então, ver as soluções para a adversidade que ela estava enfrentando. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração hoje, meu irmão. É importante isso que eu vou falar, porque existem pessoas que não conseguem romper na sua vida, tanto no trabalho, tanto na família, quanto em projetos pessoais. Sabe por quê? Ou até em outras situações. Sabe por quê? Porque a razão disso é que muitas vezes essas pessoas estão presas aos traumas do seu passado. São pessoas amarguradas, ressentidas, e às vezes com os outros e com Deus. E não experimentam, por causa disso, não experimentam as promessas que Deus já preparou para elas. No livro de Efésios,
encontramos a seguinte exortação do apóstolo Paulo àquela igreja, que está lá em Efésios 1, 17. Peço que o Deus do nosso Senhor, Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês, ele falando lá à igreja, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória, a herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo está orando para que Deus abra o coração daquela igreja e experimente, então, das promessas que já estão lá, bem à sua frente. Palpável, real, concreto. Amados, que nessa manhã nós possamos nos desapegar do nosso passado, adaptarmos aos nossos tempos e pedir que Deus nos dê uma visão espiritual para que possamos discernir, né, as oportunidades nas adversidades. Aleluia. Amém. Toma posse. Segundo princípio que eu quero declarar aqui. Segundo princípio. O segundo princípio aqui que eu destaco nesse texto é ter disposição, presta atenção nisso, ter disposição física e mental, para fazer a vontade de Deus em toda e qualquer situação. No mesmo versículo 19, um pouco mais adiante, fala o seguinte: foi até lá, quem? Agar. Encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Foi até lá. É normal numa adversidade uma pessoa ser acometido, né? Numa adversidade a pessoa ser acometido de transtornos mentais, como ansiedade, depressão, entre outros. Especificamente nesse caso, não foi diferente com Agar. Não, eu vou te mostrar. Num primeiro momento aqui, ao perceber que ela não tinha mais água e nem pão, né, aqueles elementos materiais que Abraão tinha dado para ela, lembra disso? Quando ela percebe essas coisas, o trem aqui acabou, o recurso extinguiu, acabou, o que eu tinha. Então, às vezes, enquanto estava lá, ela tinha força. Mas no momento que ela percebe que não tem mais esses recursos, o que ela faz? Ela fica desanimada, a ponto de tomar uma atitude drástica. Drástica, querido. Botou o filho aqui, foi ou não foi? Botou o filho aqui, andou uma certa distância, largou o menino para trás. Largou uma promessa que ela tinha tido do anjo do Senhor em relação à vida dela. Ela largou aquela promessa para trás, meu amado. Vocês estão entendendo isso? Aquilo ali era uma promessa. Deus falou, eu vou te dar um povo. Não sei, e o povo é quem? O Senhor através do seu filho. E ela larga essa promessa num arbusto. Entretanto, contudo, todavia, porém, quando ela ouve a ordem de Deus, olha aqui agora o clique. Vocês estão entendendo isso? Enquanto ela está olhando a questão do recurso lá, ela está desanimada e largando as coisas para trás. Presta atenção nisso que eu estou falando com você. Porque às vezes você está largando os trem para trás e não está percebendo. Agora eu vou dar o clique. Quando ela conversa então com Deus, e Deus fala o seguinte, vai lá e pega. E ela obedece essa ordem. Então a disposição dela agora é outra. Cumprir com a ordem. Foi ou não foi? Ela foi lá, pegou os trem. Quando ela obedeceu imediatamente, presta atenção nisso, quando ela obedeceu Deus imediatamente, ela trilhou o caminho, ela não trilhou o caminho neutro, ela vai para o terceiro. Ela não trilhou o caminho neutro, eu vou te falar por quê. Ela teve uma atitude. Você lembra lá que o neutro, o cara não tem um evento e não faz nada com ele, não vai nem para frente nem para trás? Fica estático, fica inerte, parado. A Agar não ficou inerte, ela não ficou estática, ela não ficou parada. Ela foi lá e foi para o terceiro caminho. Ela agiu. Ela obedeceu aquele comando.
Ela obedeceu a orientação de Deus. Está claro isso para você? Porque às vezes você está lá parado, esperando o trem descer, o sobrenatural, e não vai acontecer. A oportunidade está na sua frente. Você tem que ouvir a Deus. Amém? Vou te provar. Semelhantemente, em certa ocasião, os discípulos tentaram pescar a noite inteira. Todo mundo lembra desse episódio, está lá em Lucas 5. Eles tentaram pescar a noite inteira. Pegaram peixe? Nada. É ruim para um pescador chegar de uma pescaria, né? Ainda mais aquelas que o cara paga uma fortuna. Chegar só com um peixinho assim. O cara quer um peixão. Então, assim, não pegou nada. Os caras vêm assim, já está azedo. Aí, o que aconteceu? Mas Jesus fala o seguinte, tudo bem, mas eu estou ordenando. Foi ou não foi? Estou ordenando. Vai lá e lança as redes novamente. O que Pedro respondeu para ele? Vamos lá, olha a resposta de Pedro. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira. O cara tá. E não pegamos nada. Mas, porque és tu que está dizendo, eu vou lançar. Aleluia. Ele obedeceu. Ele lançou. Sabe o resultado? Rompeu as redes de tanto peixe que eles pegaram. O que você quer falar? Olha, querido, as adversidades são inevitáveis. Mas nós precisamos suplicar a Deus para que Ele abra os olhos do nosso entendimento e nos dê disposição de fazer a sua vontade em toda e qualquer situação. Aleluia. Para que nós possamos ter a mesma vitória na carreira de Paulo. Eu quero que você abra, então, lá em Filipenses 4. Olha que cara, quando está consciente da sua condição, olha como é que ele ora, Paulo. Ele faz a seguinte exortação àquela igreja. Ele fala o seguinte: pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstâncias. Sei o que é passar necessidade. Sei que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente e feliz. Esse cara escreveu o livro de Harvard muito antes do que o Shawn lá. Aprendi o segredo de viver feliz, contente, em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, seja com muito, seja passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. É um cara que entendeu oportunidade em meio à adversidade. Ele aprendeu, ele ouviu tudo que Deus falava com ele. E ele fazia isso. Por último, quero destacar aqui o terceiro princípio da resiliência cristã dessa mulher Agar. O terceiro princípio dela. E tem muito a ver com o que nós meditamos agora há pouco. Ter fé na palavra de Deus. Versículo 20. Ter fé na palavra de Deus. Versículo 20 diz: Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e se tornou flecheiro. Mas achei bom demais isso aqui. Louvei a Deus. Porque eu fiquei meditando muito nesse tempo. Podia ser outra profissão, não. Um médico, um engenheiro, um advogado, flecheiro. Nós vamos entender. Deus cumpriu integralmente a promessa dele, que tinha feito outrora lá com Agar. Você vai pegar isso lá em Gênesis 16. O anjo do Senhor vem, se comparece. Era a segunda vez que essa mulher estava numa fonte, certo? E lá vem o anjo, faz uma promessa para ela em relação a Ismael. Então, ele tinha feito isso. E aqui a gente percebe que essa promessa se cumpriu. Está vendo o texto? O filho cresceu e, no deserto, ele se tornou um homem com virtudes e responsabilidade. Semelhantemente, por diversas ocasiões na Bíblia, pessoas comuns, viu, gente? Pessoas comuns.
igual eu e você, tiveram uma palavra empenhada por Deus, e eu quero te dizer uma coisa, todas, sem exceção, foram cumpridas cabalmente. Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala o seguinte: estou convencido, é a palavra dele, que aquele que começou a boa obra na vida de vocês lá da igreja, irá completá-la. Filipenses 1:6. De maneira semelhante, né, independente das circunstâncias adversas que tanto eu quanto você está enfrentando ou já enfrentou, eu quero te falar uma coisa para você: não fique desanimada. Não crie desânimo na sua vida, meu irmão. Creia em Deus. Creia que Ele vai cumprir a obra em você, em nós, custe o que custar. O que nós precisamos, o que apenas nós precisamos, eu falo apenas porque a nossa contribuição é ínfima. O que a gente precisa é crer que Ele é um Deus de processo. É isso que nós temos que entender e ser revelado. Ele é um Deus de processo. E que esse processo, muitas vezes, demanda tempo para crescer e dar fruto. Esse menino cresceu, foi ou não foi? Foi por etapa, até que ele se torne homem. Ele não ficou homem da noite para o dia, meu irmão. Não, está escrito aqui. Precisa crescer e dar fruto. Assim como ocorre na natureza. Quando nós semeamos, né, numa lavoura, e esperamos que essa lavoura venha dar o quê? Fruto para serem colhidos. Nós precisamos de entender desse processo. E no livro de Abacuque, há uma declaração maravilhosa de fé. Guarde isso no seu coração. Há uma maravilhosa promessa de fé do autor ali de Abacuque. E todo mundo, muitos daqui conhecem essa promessa. Está lá em Abacuque 3,17. Que diz o seguinte: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ou seja, mesmo que a coisa não está dando nada daquilo que eu esperava, que as coisas não estão rendendo minha expectativa, mas fiz tanto, cadê? Cadê, Deus? Cadê o retorno? Não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois, né? Ainda assim, mesmo que isso não ocorra, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força. Ele me faz os meus pés como do servo e me faz andar em lugares altos. Mesmo assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, pois Ele é a minha força. Aleluia. Queridos, uma adversidade pode ser muito danosa para nós. Eu não tô querendo suavizar o peso aí que você possa estar passando. Não tô por isso. Longe. Eu sei que ela pode ser danosa, mas eu quero te falar uma coisa. Por mais danosa que ela seja, uma adversidade traz consigo uma recompensa. Em Deus, presta atenção nisso. Em Deus, todo dano ou perda carrega uma semente de vitória. Em Deus, todo dano, toda perda carrega uma semente de vitória. O salmista diz o seguinte, Salmo 126, 5. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Novamente, Salmo 35, o salmista diz o seguinte: ao anoitecer, pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Para Agar, eu te afirmo isso, para Agar não foi fácil educar Ismael e torná-lo um homem
pai de família, num lugar tão inóspito como o deserto do Parã. E eu vou te provar por quê. Se você pegar lá em Gênesis 16, lembra que eu falei que ele fez uma promessa outrora para ela? Quando ele está lá falando sobre, vou fazer de Ismael um povo e tudo, olha como é que, presta atenção, olha como é que o anjo do Senhor chega para ela e traz essa promessa. Escuta, igreja. Ele fala assim para Agar, ele, se referindo a Ismael, ele, Ismael, será como um jumento selvagem. Ele, Ismael, será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. Ele viverá com hostilidade contra todos os seus irmãos. Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil para essa mulher aqui? O temperamento, jumento selvagem. Sabe quem está falando isso para ela? Jesus, o anjo do Senhor. Ismael não vai ser esse docinho de pessoa, não. Um jumento selvagem. Então ela pegou esse jumento selvagem e fez esse jumento selvagem crescer num deserto e virar um homem, um flecheiro. E aqui Deus começou a trazer uma palavra muito interessante. Porque quando ela percebe esse crescimento e a maturidade de Ismael, deixa o Espírito de Deus falar conosco. Quando ela percebe esse crescimento, essa maturidade, o que ela faz? Ela busca uma esposa. Esse cara agora vai ser pai de família, de uma nação. Ela está crendo na palavra de Deus. Estou errado? Estou errado? Ela está crendo nisso. Ela está entendendo de propósito. Ela pega aquela promessa abandonada num arbusto. Lembra disso? Ela pega essa promessa abandonada no arbusto e dá a ela um destino, um propósito divino. Ela trilhou o terceiro caminho que Sean tinha comentado no seu livro. Ou seja, um evento negativo conduz a pessoa a um ponto onde ela se torna uma pessoa mais forte, segura e capaz de administrar melhor as suas situações do que antes da sua queda. Está aqui. Agar. Ela pega aquela promessa que ela tinha abandonado ali e dá a ela agora um propósito, um destino. Ele se torna um flecheiro. Shaw, presta atenção, eu já estou terminando aqui. O autor Shaw lá, ele percebe nas suas pesquisas, muito interessante isso que eu vou falar para vocês. E aqui eu estou terminando. Shaw percebe nas suas pesquisas que durante uma tarefa difícil, as pessoas conseguem produzir os melhores resultados, as pessoas que conseguem numa tarefa difícil, as pessoas que conseguem produzir os melhores resultados são aquelas que têm foco específico e perseverante nos pontos fortes. Vou repetir isso para você. E você entender onde que eu vou chegar agora. Que eu estou concluindo. Você quer ser um vencedor? Quer? Então é o seguinte, vira flecheiro. Shaw percebeu que, numa tarefa difícil, aquelas que conseguem os melhores resultados são as pessoas que têm foco específico e perseverante nos seus pontos fortes. São aquelas que acreditam no sucesso. Vai dar certo. Ela pega e agora dá um outro destino. Ela pega algo que tinha abandonado e falou assim, não, isso aqui não é para ser largado. Isso aqui é para ser usado. Ela utiliza, então, o filho dela por um propósito ainda melhor. Ele se torna um pai de uma nação, gente. Ismael está aí, até hoje. E crescendo.
Essas pessoas que acreditam na capacidade de sucesso são as que têm as melhores chances do sucesso. Ismael se tornou um flecheiro, alguém com habilidade especial em foco, mira. Entenderam isso? Entenderam, igreja? Esse cara agora é um especialista em foco. Ele é um flecheiro. Um flecheiro que ele cresceu, né? Ele aprendeu as suas habilidades num lugar adverso, num deserto, meu amado. As condições ali não estavam favoráveis para eles. Amados, todos aqueles, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. E aqui eu estou realmente terminando o meu último parágrafo aqui. Presta atenção, guarde essa palavra no seu coração hoje na manhã. Se você pegar isso aqui, eu já me dou por satisfeito. Todos aqueles que são nascidos de Deus vencem o mundo. Abre aí em 1 João, por favor. 1 João 5, 4. Todos aqueles que são nascidos de Deus vencem o mundo. Não sou eu que estou falando, é só a Bíblia que está falando. Você é um vencedor. Se você é um nascido de Deus, isso já te torna um vencedor. E essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Somente aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus vence o mundo. Somente aqueles que creem em Jesus são aqueles dotados para vencer este mundo. O que está pegando? Você está achando que você está derrotado? Isso o inimigo está pondo. Mas hoje eu estou trazendo uma outra palavra na sua vida. Você é um vencedor. Então, que nessa manhã a gente possa suplicar a Deus para que Ele abra os nossos olhos. Faça essa oração aí com você. Peça isso a Deus agora. Suplica a Deus para que Ele abra os seus olhos ao entendimento, a fim de enxergar as oportunidades nas adversidades. Aí onde você está agora, seja aqui na igreja ou nos ouvindo, eu quero que você peça a Ele para que Ele te dê disposição para agir conforme a sua palavra. Para que você tenha essa disposição de fazer tudo como Agar fez, Paulo fez, conforme a determinação e a palavra dele empenhada com você. E por último, ainda, que Ele fortifique a sua fé. Que Ele fortifique a sua fé de uma maneira perseverante para vencer os obstáculos e então concluir a maravilhosa obra que Ele começou em você e em nós. Amém? Amém. Pai querido, Pai de infinito amor e misericórdia, ó Deus gracioso, obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem uma palavra para nos ensinar. O Senhor tem uma palavra para nos fortalecer a nossa fé e saber que tudo aquilo que o Senhor já começou em nós, o Senhor vai terminar. O que a gente te pede nessa manhã, Senhor, é isso, esse discernimento, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa perceber, enxergar tudo aquilo que o Senhor já nos colocou bem à nossa frente, Senhor, para solução dos grandes desafios e adversidades que temos enfrentado. Que possamos fazer como Agar fez, Pai. Abra os nossos olhos agora e ver essa fonte de água, Cristo Jesus, bem à nossa frente. Louvado seja o Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A todos aqueles que estão aqui, que estão nos ouvindo, quero desejar a vocês uma boa semana. Que a graça infinita de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai
e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, todos agora que declaram serem filhos de Deus e do Altíssimo. A vocês, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém.